Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Quinta-feira, estamos na sexta semana do tempo comum. Hoje, bênção para as pessoas com doenças crônicas. Isso mesmo, sabe aquelas doenças que geralmente não têm cura, que as pessoas precisam tomar remédio de forma permanente? Hoje eu quero rezar, invocando a bênção de Deus para todas as pessoas com doenças crônicas. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu abraço com muito carinho o povo da cidade de Timóteo, em Minas Gerais. Deus abençoe muito vocês aí de Timóteo, que recebem, que compartilham as bênçãos. Que alegria, hein? Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem sou eu? É a pergunta de Jesus no Evangelho de hoje. Quem sou eu na opinião do povo e quem sou eu para vocês, discípulos? Pergunta crucial essa, hein? Pergunta central que o cristianismo precisou responder nos primeiros séculos da Igreja. Afinal, quem é Jesus? A comunidade cristã precisou ter essa clareza desde o início sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, ao longo desses 2000 anos de cristianismo. Quem sou eu, na opinião do povo? Perguntou Jesus lá para os discípulos. E aí a resposta: alguns dizem que és um profeta, que és João Batista. Ou seja, o máximo que as pessoas em geral, que o senso comum conseguiu enxergar em Jesus foi um profeta. Um profeta, nada mais além disso. E se fosse hoje? Se a gente saísse por aí perguntando para as pessoas na rua: quem é Jesus para você? O que será que as pessoas diriam, hein? Bom, talvez levando em conta aí que o nosso país é majoritariamente cristão, iríamos ouvir até boas respostas. Mas se a gente levasse em conta as pessoas do mundo inteiro, o Oriente, os continentes onde imperam outras religiões, onde os cristãos são pequenas minorias perseguidas, ou, por exemplo, a Europa, que já foi o berço e a grande força do cristianismo, mas hoje tem se deixado levar pelo ateísmo reinante em muitos países. Quem é Jesus hoje para essas pessoas? Não é à toa que um dia Jesus disse no Evangelho: "O Filho do Homem, quando voltar, encontrará ainda fé sobre a face da terra?" É de fazer a gente pensar, né? Mas voltando para o Evangelho, aí Jesus se volta para os discípulos e pergunta: "E para vocês, quem sou eu para vocês?" Pedro fala em nome dos apóstolos: "Tu és o Messias", ou seja, Pedro declara a sua fé em Jesus como Salvador,
como Salvador prometido pelos profetas, como Salvador enviado pelo Pai, como Salvador do povo de Deus e de toda a humanidade. Esta foi a profissão de fé de Pedro, e nesta fé a igreja permaneceu ao longo dos séculos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Contudo, Pedro, para dar essa resposta iluminada, ele teve uma revelação de Deus, que nem mesmo ele compreendeu totalmente o alcance daquela declaração, daquela resposta. Porque na cabeça de Pedro, Pedro ainda imaginava o Messias nos moldes de um rei que iria dominar o mundo inteiro, que iria libertar os hebreus dos romanos, um Messias que teria um exército, teria soldados, que iria estabelecer a justiça, a paz no mundo. E aí então Jesus começa a falar aos discípulos o que ia acontecer com ele, as perseguições, que ele iria ser preso, que ele sofreria paixão, que ele ia ser abandonado por quase todos, que ele subiria ao Calvário, que ele seria morto, mas que depois ele ressuscitaria. E Pedro, pensando de um modo humano, achou que nada disso deveria acontecer ao Messias. Ele não via sentido naquilo. Como assim o Messias sofredor? O Messias derrotado? Não. O Messias vai ser um vencedor e ninguém haverá de destruí-lo. Pedro, pensando estar ajudando Jesus, ele vai dizendo essas coisas para Jesus e Jesus imediatamente repreende Pedro. Vá para trás de mim, Satanás. Tu não estás pensando como Deus, mas como os homens. Ou seja, sem perceber, Pedro estava tentando colocar-se à frente de Jesus, ainda que fosse para defendê-lo, mas com o pensamento humano. Pedro ainda não entendia o poder redentor da cruz. Pedro ainda não entendia o poder salvador da morte de Jesus por nós na cruz. Por isso Pedro achava que estava fazendo um bem, tentando persuadir Jesus de que a cruz não era o melhor caminho. Ou seja, Pedro quis mudar os planos de Deus. Pedro quis passar à frente dos planos de Deus. E nesse momento, Jesus tem que intervir e colocar as coisas e as pessoas no seu devido lugar. Vai para trás de mim. Ou seja, você não vai entrar na minha frente impedindo o caminho do Calvário. Ao contrário, você vai atrás de mim e você vai me seguir até o Calvário. Pois assim como eu, um dia você também vai dar a sua vida por sacrifício por ser meu discípulo. E assim de fato aconteceu, porque Pedro, no fim da sua vida, morreu martirizado, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Filhos e filhas, quantas vezes também em nossa vida nós temos dificuldade de compreender o mistério da cruz. Quantas vezes em nossa vida somos propensos a buscar atalhos, a buscar os caminhos mais fáceis, a nos escandalizarmos com a cruz. Quantos querem transformar o evangelho da cruz em teologia da prosperidade financeira? Guarda uma coisa no teu coração. Não existe cristianismo sem conversão, não existe cristianismo sem amor a Deus e sem amor aos irmãos. Saiba disso. Quando você se decide a amar verdadeiramente a Deus e as pessoas, pode preparar. Vai ter sofrimento, vai ter sacrifício, vai ter renúncia, vai ter cruz. Mas saiba, depois de tudo isso, e aí vem a melhor parte, vai ter ressurreição. Não desista, siga adiante, Jesus na frente e cada um de nós nos passos de Jesus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação,
Em oração nos colocamos neste dia e que a vossa graça, a vossa misericórdia nos acompanhe e estejam sobre nós, sobre todos os momentos deste dia, Senhor. Hoje, de modo especial, invocamos a vossa bênção sobre todas as pessoas com doenças crônicas. Seja qual for a doença, Senhor, doença respiratória, doença cardiovascular, doenças reumáticas, doenças nas articulações, diabetes ou qualquer outro tipo de doença crônica, Senhor. Vinde em auxílio hoje, vinde em socorro dessas pessoas, concedendo a elas, Senhor, uma bênção especial, bênçãos de saúde, bênçãos de alívio dos seus sofrimentos, bênçãos sobre os remédios que elas utilizam no dia a dia, bênção no seu tratamento para controlar a doença. Enfim, Senhor, abençoai e fortalecei com o vosso poder e a vossa graça este filho, esta filha, em meio à sua enfermidade. Dai a esta pessoa a força de ânimo, a firmeza de espírito, para que mesmo em meio às dificuldades próprias da vida, ela possa continuar caminhando na fé, testemunhando a vossa presença, o vosso amor, a vossa bênção em sua vida. Que desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço para você. Eu fico por aqui, fique no colo da mãe e fica o convite para você rezar comigo a bênção da noite. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.